Deus, glórias a Jesus. Graças a Deus. Queridos, aqui estou mais uma vez para meditar na palavra de Deus. E hoje a mensagem é sobre uma parábola de Jesus e um certo doutor da lei, um teólogo, uma pessoa acadêmica, uma pessoa de bastante conhecimento. Mas quero relatar alguns pontos dessa passagem, porque esse doutor da lei, ele queria pegar Jesus no contrapé. Ele queria perguntar para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Ele queria viver imune, livre de todos os acontecimentos. E o que aconteceu é que esse doutor da lei, ele conhecia a lei, mas ele não sabia interpretar a lei como deveria ser interpretada. E o que acontece é que Jesus e o doutor da lei, ele faz uma resposta para Jesus e Jesus faz uma resposta para ele. Porque ele arma uma armadilha para Jesus e Jesus faz ele cair na própria armadilha que ele fez. Vamos ao texto, vamos ler. Essa passagem está localizada em Lucas, capítulo 10 e o verso 25. Iremos meditar nesse momento. E diz assim: E eis que um certo doutor da lei pôs-se em pé e, para pô-lo à prova, disse: Mestre, que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna? Aqui Jesus faz uma pergunta sobre a lei, porque quem cumprisse a lei, quem cumprisse o que estava escrito na lei, ele ganhava imunidade contra a morte, contra a sepultura e sobre o Hades. E isso significa que ele venceria o poder. Ele venceria o poder do pecado. Aqui Jesus, ele queria saber como ele entendia sobre a lei, como ele interpretava a lei. Então Jesus começa a fazer algumas perguntas e vamos observar que no decorrer do texto, glória a Deus, diz: E Jesus respondendo disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caindo nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram de suas vestes e causando-lhe muitas feridas, retiraram-se, deixando-o morto. E, por casualidade, um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho, e quando o viu, passou de largo diante dele. E da mesma maneira também descia um levita, e quando chegou àquele lugar, viu, mas também passou de largo diante dele. Mas um samaritano que ia de viagem chegou até onde ele estava e, vendo-o, moveu-se de grande compaixão. Podemos observar que o texto ele começa dizendo que: E eis que certo homem, intérprete da lei. Que homem era esse? Esse homem era o doutor da lei, era um conhecedor da lei. Mas o equívoco dele, o erro equívoco que ele teve, interpretação equivocada, é que ele não sabia interpretar corretamente o que estava lendo. E esse homem era um doutor.
era um experimentado, um professor, ele era um teólogo, ele era um doutor, ele era um perito, ele era um hermenêutica. E apesar dessa formação que ele tinha acadêmica em sua vida, o seu entendimento sempre era equivocado. E o texto ele prossegue e diz: e se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Observe, ele se levantou com o intuito de colocar Jesus à prova, de trazer uma armadilha, querer pegar Jesus do contrapé. Aí Jesus, já sabendo, vai fazer ele confessar e vai fazer ele entender o que era a lei para ele e quem era o seu próximo e como era que tinha que se adquirir a vida eterna. E podemos ver que na pergunta que o texto ele levanta, e o texto ele nos mostra que esse doutor teve um equívoco teológico da sua interpretação. E na sua própria pergunta ele disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Na mente desse doutor, na mente dele, a vida eterna era uma conquista das obras e não uma oferta da graça. Ele entendia que para ter a vida eterna ele tinha que fazer muitas coisas. Ele não entendia o que era graça. Mas ele vai passar a entender mais detalhadamente com Jesus agora. E para ele a salvação era apenas uma questão de merecimento. Ele entendia isso. Que a salvação humana era um merecimento que o homem tinha. E não uma dádiva de Deus. E o que pode alguém fazer para conseguir a vida eterna? O que pode? Você já parou para imaginar isso? O que alguém pode fazer para herdar a vida eterna? Já parou para pensar se tem alguma coisa que o homem possa fazer? Que a humanidade possa fazer para herdar a vida eterna? Para adquirir a vida eterna? Porque a Bíblia nos diz que Israel ele não conquistou a terra devido às façanhas que realizou. Israel ele não possuiu a terra prometida. Mas foi Deus quem deu a Israel a terra como herança. Mas voltando para o texto e falando de Jesus e o doutor da lei, desse debate teológico, Jesus ele não caiu na armadilha. Jesus não cai em armadilhas humanas e nenhuma armadilha. Jesus jamais é enganado por tramagens, por maquinações, não. E o doutor da lei, antes, Jesus ele faz uma pergunta, e Jesus ele perguntou: o que está escrito na lei? Jesus disse para o doutor: o que você lê na lei? O que está escrito? O que você entende do que está escrito na lei? Aí ele recebe essa pergunta de Jesus
E Jesus diz a ele: como tu interpretas a lei? Jesus fez isso porque o homem, ele era um intérprete da lei. Jesus aqui, ele devolveu a pergunta para o doutor. Jesus aqui, ele devolve a pergunta para que ele dê uma resposta, para que ele deixe claro o que entendeu, para que ele diga se com clareza se é claro se um homem pode ser salvo, se é possível um homem ser salvo, uma vez que a lei exige, porque a lei, ela exigia do homem uma perfeita vida, uma perfeita relação do homem com Deus. E isso o homem não conseguia ser perfeito. O homem não conseguia ter essa perfeição que a lei exigia. E o que acontece é que somente Jesus foi perfeito. Somente Jesus foi o homem perfeito. Foi o homem que cumpriu, que venceu, que rasgou o véu, que deu passagem para a salvação e para a vida eterna. Então a lei, ela estava exigindo do homem uma perfeita e absoluta comunhão e relacionamento. Mas só que nenhum homem estava sendo capaz de entender as demandas da lei. Nenhum homem tinha sabedoria de entender o que ele estava lendo. Porque o doutor da lei, ele conhecia a letra. Ele conhecia a letra da lei, mas não sabia interpretá-la. Isso era o que estava acontecendo. Era isso que estava acontecendo na vida desse doutor da lei, desse teólogo. Ele conhecia a letra, mas não conhecia a interpretação. Ele não sabia interpretar a lei. Porque a sua resposta, ela nos mostra que ele não conhecia o propósito da lei. Ele não conhecia a si mesmo. Ele não conhecia os fundamentos da salvação. Ele não sabia como tinha que ser salvo. Glória a Deus. Ele não sabia o que tinha que fazer, o que tinha que aprender para ser salvo. Mas agora ele vai passar a entender o que ele tem que fazer. Vai começar que ele não vai dar o braço a torcer fácil. Porque ele tenta se sair da pergunta. Ele tenta despistar para outro caminho. Aí, quando ele vê que ele está caindo na sua própria armadilha, ele lança uma pergunta. E ele diz: quem é o meu próximo? Para tentar desviar, para tentar se sair, para não reconhecer que está errado. Esse é o erro. Esse é o erro. Porque quando ele vê que ele vai cair na sua armadilha, ele tenta se justificar. O ser humano, quando ele vê que ele está errado, ele tenta se justificar para sair. Porque ele não quer reconhecer, porque ele se demonstra que é entendedor, que conhece, que sabe e que não erra. Mas como? Se na lei exigia que tinha que ser perfeito, e agora ele está caindo em seu contrapé, na sua própria armadilha, e não reconhece, e tenta se esquivar, tenta se justificar. E respondeu
E ele começa a responder: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso no verso 27. O doutor da lei conhecia as exigências da lei. Mas só que a lei ela não foi dada para nós. A lei não foi dada para nos dar salvação. A lei ela foi para nos revelar a nossa condenação. A lei foi feita para a gente reconhecer, para a gente ser levado. A lei era como uma radiografia. Ela mostrava todos os nossos pecados, mas não removia os nossos pecados. Ela apenas nos mostrava para que a gente viesse a se arrepender. Ela era como um raio-x, detalhando os nossos detalhes, as nossas falhas, os nossos erros. E o papel da lei era apenas mostrar o nosso pecado, era apenas tornar-nos, para nós se tornar um participante do convite de Jesus. A lei queria nos levar, nos trazer para a mão, pegando pela mão e levando até Jesus. Levando ao Salvador, levando ao Criador. E aqui Jesus queria convencê-lo. Não foi fácil, não foi simples assim de convencer. Não foi simples convencer o doutor da lei que ele estava errado. Jesus queria convencê-lo do seu pecado. Ele não queria reconhecer o seu erro, porque ele não conhecia a si mesmo. Porque se ele conhecesse a si mesmo, ele saberia que nenhum filho de Adão é capaz de guardar a lei. E aqui Jesus ele começa a virar o jogo. Jesus aqui vira o jogo porque o doutor da lei que armou uma armadilha, que armou uma arapuca para querer pegar Jesus, agora ele está preso em sua própria armadilha. Aí aqui Jesus então começa a lhe dizer: tu respondeste corretamente. Aí Jesus diz: faze isto e viverás. Agora Jesus ele pôs o doutor da lei à prova. Aqui Jesus agora vira a mesa e reverteu a situação. E aqui ele, porém, depois que Jesus vira a mesa, agora ele quer se justificar. Ele quer se sair. Ele quer arrumar palavras, ele quer fazer uma outra pergunta. E ele querendo se justificar-se, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Isso no verso 29. Lucas 10, 29. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Aqui ele tentou se sair. Tentando se esquivar. Aí Jesus aqui vai lhe contar uma parábola agora, explicando para ele quem é o seu próximo. Jesus vai agora fazer ele entender de uma vez por todas quem é o seu próximo.
Aí Jesus aqui, ele conta uma história para colocar os valores desse doutor da lei, todos os valores de cabeça para baixo. E aqui Jesus começa falando de um samaritano. Nessa parábola aqui, Jesus ele destaca 3 filosofias. Ele começa aqui falando a exploração, a filosofia dos salteadores. Aí ele começa dizendo no verso 30, e Jesus respondendo disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caindo nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram de suas vestes, e causando-lhe muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. Aqui Jesus ele explica detalhes dessa parábola e certo homem que estava descendo de Jerusalém, a estrada era de 27 quilômetros. Essa estrada ela descia pelo deserto de Jerusalém para Jericó. E essa estrada ela tem sido muito perigosa durante toda a sua história. Essa estrada muitos evitava não querer passar por ela. Essa estrada ela era uma estrada muito perigosa, de desertos rochosos da Judéia. Era um lugar de muitos montes, muitas cavernas, muitos vales. E essa estrada que descia, essa estrada era considerada um caminho sangrento. Essa região era muito mal. Tinha uma fama. Era uma estrada de insegurança, de salteadores que roubavam, que batiam, que machucavam, que sangravam. E Jerusalém aqui, Jerusalém estava situada a 800 metros acima do nível do mar. E Jericó nas proximidades do Mar Morto. E a cidade, Jericó aqui é a cidade mais baixa. Jericó é a cidade mais baixa, está a 400 metros abaixo do nível do mar. E por ali precisavam passar as caravanas que subiam e que desciam de Jerusalém. E esse caminho passava pelos desfiladeiros, muitos desfiles, muitos eventos, muitas coisas que passavam. Esse caminho era um terrível deserto da Judéia. Era tipo um convite de desastre, de acontecimentos. Glória a Deus. Esse homem ele descia. Esse homem ele se arriscou, ele não conhecia e ele desceu por esse caminho. Ele foi. E o que aconteceu com esse homem é que ele caiu nas mãos dos salteadores. E os salteadores roubaram tudo que ele tinha. Quase o mataram. Quase acabou com a vida dele.
E a Bíblia diz que ainda machucaram e o deixaram meio morto. Não o executaram, deixaram meio morto à beira do caminho. E os salteadores tinham uma filosofia que o que é seu é meu, e o que é seu deve ser meu também. Isso era a filosofia desses salteadores. Tudo era dele. Nada as pessoas tinham. Aqui o sacerdote é o levita. Glória a Deus. O sacerdote e o levita aqui eram pessoas religiosas. Eram exemplos de piedade. Mas o medo do sacerdote e do levita, o medo que eles tinham de passar por aquele caminho ali, o medo de se tornarem impuros, ou o temor de serem atacados pelos mesmos salteadores, isso levou-os a passarem de largo. Isso fez com que eles passassem de largo, por causa do medo. Glória a Deus. E aqui podemos observar total diferença para com os homens feridos. Aí Jesus aqui, ele reverte a pergunta inicial do doutor da lei. Aí Jesus conta essa parábola e fala para ele quem é o seu próximo. Quem foi o próximo? Jesus disse para ele, quem foi o próximo? Quem foi que ajudou esse homem? Jesus pergunta a esse doutor. Jesus aqui está fazendo com que ele dê uma resposta. Porque samaritanos para eles, para o doutor, para essas pessoas, era como uma raça que não tinha amizade. Era uma raça profundamente odiada. Aí aqui Jesus diz a ele, qualquer pessoa, Jesus dá a resposta, qualquer pessoa que estiver necessitando é o seu próximo. Qualquer pessoa que estiver se encontrando em necessidade é o seu próximo. Até mesmo o seu próprio inimigo que você acha o samaritano, que é uma raça odiada, esse é o seu próximo.
A gente podemos observar aqui que o sacerdote e o levita, eles negligenciaram, passaram de lado. Dá-se a entender que todos estavam errados. Todos estavam culpados. Todos que passavam estavam sendo culpados porque não estava fazendo bem. Passaram distante. Uma oportunidade que não foi aproveitada para ajudar alguém. Glória a Deus. E para finalizar é que o doutor da lei agora ele entendeu quem era o próximo, o que ele tinha que fazer para dar a vida eterna. O doutor compreendeu e ele deu a resposta correta. Mas só que esse doutor da lei ele acabou um pouco se engasgando com a resposta. Ele respondeu corretamente, mas ainda se engasgou. Ele se engasgou com a palavra do samaritano. Ele se recusou a pronunciá-la. E aqui Jesus agora fecha a questão. E diz a ele: vai e procede tu de igual modo. Aqui a resposta de Jesus ela está envolvida em três coisas. Quando Jesus disse: vai e procede tudo de igual modo, devemos ajudar os demais. Qualquer pessoa de qualquer nação que está em necessidade, essa pessoa é o nosso próximo. A ajuda ao próximo deve ser em prática, não em palavras. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus nos ajude. A vida desse homem que estava quase morto, ela foi recuperada por Jesus. Foi levantada, foi restaurada. Jesus se importa. Jesus não deixa ninguém jogado para trás. Porque para Jesus você tem valor. Temos valor. Porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário para que não fiquemos para trás. Para que não sejamos jogados fora. Para que não sejamos jogados na lama, no lixo. Porque Jesus pagou o alto preço na cruz por amor a ti e por amor a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não quer que você pereça, que você esteja abandonado, que você viva uma vida sem pai, sem amor, sem comunhão. Jesus quer que você seja participante das mansões celestiais. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que a palavra de Deus penetre em seu coração, que o Espírito Santo toque em sua vida. Porque Jesus tem pressa em te resgatar, em te salvar. O inimigo ele está em busca de tirar a sua salvação. O inimigo está em busca de tirar a sua oportunidade. Está em busca de fazer com que você não chegue lá. Ele quer que você não alcance, porque ele sabe que você tem uma morada, tem uma mansão.
Ele sabe que você é escolhido, é chamado, é participante. E Ele não quer que você faça parte da festa. Ele não quer que você faça parte da morada. Ele não quer que você tenha uma vida, que você tenha um lugar para sentar. Ele não quer que você abrace Jesus. Ele não quer que você seja chamado de filho. Ele quer acabar com a sua alma. Destruir a sua oportunidade. Não desperdice a oportunidade que Jesus tem. Amém? Que Jesus abençoe, te guarde assim até outro dia. Se assim o Senhor nos permitir. Porque o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Fique na paz do Senhor.